Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona, isso aqui não Quando eu passar a folhinha dela, ela cai, olha. Saindo! Você crê mesmo? Então pega o teu envelopezinho ali, pode pegar. Você vê, 9 anos, ó. Você viu o que ele falou? Vou fazer meus pais felizes. E vai mesmo. Bom dia. Bom dia. Tô bem na foto aí? Obrigado. Depois me passa, tá? Pessoal, bom dia. Mais uma vez. Hoje a gente está num dia muito especial, que é o fechamento dessa série. Que esse vídeo às vezes nos assusta tanto, né? A gente já teve 2 semanas disso e hoje o nosso pastor Guilherme não está aqui conosco, mas é por um bom motivo. Guilherme foi convidado por um evento que está acontecendo lá na Ásia. Existe um encontro, o Pacto de Lausanne, que foi pensado e construído por 2 grandes expoentes cristãos, que é o John Stott e o Billy Graham. E eles anualmente eles reúnem os líderes mundiais, líderes de igrejas que têm feito trabalhos relevantes nos seus países, nas suas cidades, para que juntos eles possam se encontrar e refazer pactos e conversar entre si, compartilhar o que o Evangelho ainda significa, para que coisas como algumas que a gente vê em igrejas hoje em dia possam aos poucos desaparecer. Então, para a gente aqui da igreja, ter Guilherme lá é uma resposta do projeto de Deus aqui para a Ponte, né? Então Guilherme foi convidado por tudo que através dele Deus tem feito aqui, e ele vai passar 3 semanas lá, né? Vai estar viajando, ele vai enfrentar inúmeros voos para poder chegar lá do outro lado do mundo. Como a gente é uma igreja que não tem muitos recursos, então ele teve que pegar aquelas conexões, né? Se é do outro lado do mundo, para a gente que não tem dinheiro, é do outro lado do mundo 2 vezes, né? Porque vai daqui para ali, aí passa 13 horas, vai para outro lugar, aí passa 14 e volta, aí passa por cima do lugar onde você queria estar, não pode pular e volta de novo. Então, ele está no avião nessa hora, vai enfrentar 13 horas, está saindo da África agora, está indo lá para ter a mínima ideia. É porque a gente está pensando assim, se ele morrer, vai ter um culto bem especial aqui, então você vai ser convidado, tá? Ele está muito preocupado com isso. Mas vai ser emocionante, imagina. Estou brincando, pessoal. Mas pode acontecer. Pessoal, o privilégio de estar aqui. Então, Guilherme não vai estar, eu vou estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Beto. Faço parte do conselho da igreja com meus irmãos e a gente está junto há muito tempo, sonhando nessa igreja e sonhando bem antes disso. Então a gente vai tentar compartilhar um pouco disso. Quando o Guilherme trouxe esse desejo de falar do tema igrejofobia, e como ele já vem falando nos 2 últimos cultos, ele tinha o desejo de mostrar que às vezes o evangelho fica escondido, a beleza do simples evangelho fica escondido atrás de uma religião. No primeiro domingo ele falou sobre aquele vazio que a gente tem, que não consegue preencher, essa ansiedade que toma conta do homem, que não consegue satisfazer com as conquistas que tem. As conquistas acontecem e simplesmente não são mais tão relevantes quanto eram há alguns minutos atrás. Como só a volta para casa, né? A conexão com o Pai é capaz de nos dar esse plenitude verdadeira. Na semana passada ele falou sobre o exílio que enfrentamos nas nossas vidas, como Jesus nos traz de volta, que o pacto que Deus fez conosco através de Cristo não tem como quebrar. E o que é mais importante disso tudo, esse Cristo está vivo. A nossa diferença entre filosofias modernas é que filosofias tratam de ideias apenas. O que cremos e o Evangelho remete não são ideias, mas é a presença de um Cristo vivo entre nós, que modifica o nosso jeito de amar, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de caminhar. E hoje a gente vai terminar essa série tentando resumir o que para nós é a diferença entre o verdadeiro Evangelho e a religião, que muitas vezes esconde as facetas do Evangelho que Cristo veio deixar para a gente. Então, para você que é visitante, eu queria que você abrisse seu coração,
Você está aqui e eu acredito que você tem suas dúvidas, seus questionamentos, e são naturais, como eu tenho. Às vezes as pessoas acham que aqueles que estão aqui com o microfone na mão têm todas as respostas ou não sofrem por dúvidas ou dificuldades. Dúvidas são inerentes de um homem limitado, tentando entender um universo ilimitado. Então nós somos seres com dúvidas, mas em Deus nós conseguimos respostas que acalmam o nosso coração. E é isso que a gente vai conversar hoje. Então abre o seu coração. E você que já se machucou muito com a igreja, aqui é mais uma igreja feita por pessoas imperfeitas, falhas, mas nós temos a convicção que Deus vai nos conduzir para o melhor momento. E a nossa oração é que Ele nunca nos deixe escapar da centralidade do Evangelho em nossas vidas. Eu queria pedir um minuto seu para a gente orar. Como a gente cantou mais cedo, a gente crê que toca ao céu quando coloca os joelhos no chão. E colocar os joelhos no chão é uma referência clara à oração. A oração com Deus vivo. Se a gente crê no Deus vivo, é um Deus que a gente se relaciona. Como os GRs são importantes porque a gente se relaciona uns com os outros, da mesma forma a gente se relaciona com o Criador, com Deus, com Cristo. E uma das formas de relacionar com Ele é através de uma oração sincera. Mesmo você sem muito acreditar, eu te convido a dizer: Deus, eu nem sei muito bem se acredito em Ti, mas estou aqui. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa igreja, por amigos, irmãos, companheiros que estão aqui. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor junto venha nos ajudar nas nossas dúvidas e angústias, Senhor. Que juntos o Senhor venha nos ajudar, em nome de Jesus, a ter respostas às dores que afligem o nosso coração, respostas às angústias que, sinceramente, nós não conseguimos encontrar em nós mesmos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que também é vivo, que a Trindade é aqui presente, Senhor, possa em nossos corações trazer renovação, trazer força, trazer alegria, trazer esperança, para que junto nós possamos, Senhor, de fato encontrar a verdadeira religião, que é o amor ao próximo e a Ti sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Eu queria que você que tem Bíblia trouxe, abrisse lá em Lucas. Quem não trouxe, a gente vai colocar aqui no telão, mas a gente vai ler um texto bem comum, mas bem importante, em Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9 diz o seguinte: há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Jesus vivia contando parábolas. Era assim que ele conseguia falar das suas verdades para muitas pessoas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar ao céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A gente quer conversar hoje sobre algumas das diferenças entre a religião que tanto tenta esconder. Coisas que a gente percebe no meio de igrejas e fora de igrejas por pessoas que se dizem conhecedoras de um evangelho, que às vezes mostram que há uma diferença real entre o Cristo do cristianismo hoje vivido. Sabe, existe uma diferença clara. John Stott, ele diz que parece haver uma contradição. John Stott é um grande pregador, é um dos fundadores do Pacto de Lausanne, e ele diz que parece haver uma contradição entre o fundador do cristianismo e o estado que as nossas igrejas se encontram hoje. Muitas das pessoas que vão na igreja, elas começam a observar coisas, e a gente começa a observar coisas que é difícil acreditar que Cristo agiria daquela forma, que foi aquela mensagem que Cristo falou. E aí, para falar sobre isso, ele pega uma parábola onde ele compara 2 homens. E quem são esses homens? Um é um fariseu e o outro é um publicano. O fariseu era um grupo de religiosos judaicos da época que vivia na restrita e perfeita, na visão deles, obediência da palavra, naquele momento da Torá, que é o nosso Antigo Testamento. Então eles se regravam a vida e colocavam literalmente tudo que estava ali no Antigo Testamento como cumprimento, que eles tinham que cumprir, que eles tinham que viver, que eles tinham que exercer. Eles observavam de uma forma tão forte que expressões
que eram simbólicas, eles transformavam em reais. Eles conseguiam, de todas as formas, pegar aquelas textos, aquelas palavras e transformar aquilo em regras para que a vida das pessoas fossem regidas, de uma forma que Deus não fez. Né? Os fariseus, eles viviam assim. E o que é que acontece? O que é que isso reflete a religião de hoje em dia? Que muitas pessoas, muitos cristãos hoje são assim. Sabe, na desculpa de viver e de lutar para viver sua vida como o Evangelho de Deus ensina e obedece, as pessoas começam a criar regras, começam a criar instruções de vida, começam a colocar fardos para que pessoas carreguem, que nem mesmo elas, e a gente vai ver isso mais na frente, são capazes de carregar. O fariseu é aquela pessoa que se acha orgulhoso e vaidoso de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa que é regido pelas leis, que obedece. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas alguém tão vaidoso por ser bom. E esse era o grupo dos fariseus. Isso é o extremo. Os fariseus eram um grupo restrito assim. E tinha os publicanos do outro lado. Quando Jerusalém foi invadida, historicamente Jerusalém foi invadida várias vezes, os judeus foram conquistados pelo Império Romano e Roma tinha um jeito diferente de conviver com o povo conquistado. Ele permitia que as pessoas ou os povos mantivessem suas culturas. Só que eles cobravam muitos impostos. E aí o que é que eles faziam? Era difícil para um romano sair do seu lugar e ir nas províncias cobrar imposto. Então eles pegavam os judeus, no meio do povo judeu, e colocavam ele como cobradores de impostos do seu próprio povo. Então assim, imagina um povo conquistado, um povo que perdeu uma guerra. Aí vem alguém, toma tudo, e esse alguém vai e coloca alguém deles para cobrar impostos, cobrar pagamentos para esse império que foi o conquistador. Então os publicanos, eles eram muito desprezados pelo seu povo. E pior, que muitos deles se aproveitavam do poder que tinham e cobravam muito mais do que deviam. Eles roubavam. Nenhuma relação com o nosso país. Mas eles roubavam e cobravam muito mais. Então eles já eram odiados porque eles aceitavam ser cobradores de impostos para o império que conquistou o povo judeu. E além disso, não satisfeitos com isso, muitos ainda roubavam do seu próprio povo. Então os fariseus, quando olhavam os publicanos, enxergavam neles a plenitude da desgraça. Quer falar de coisa ruim? O fariseu apontava para o publicano. Alguém que não merece amor, o publicano. Alguém que não merece carinho, o publicano. Alguém que merece morrer, é o publicano. Porque na cabeça do povo, e principalmente dos fariseus, que seguiam a Escritura com rigidez absurda, ao ponto de serem totalmente moralistas, o publicano era alguém que não se devia ter pena, dó ou amor. E Jesus pega esses dois homens e diz que os dois vão ao templo para orar. Você vai encontrar várias passagens onde Jesus encontra fariseus e onde encontra publicanos. E se você olhar cada uma delas, você vai perceber claramente, meu irmão, que Jesus batia de frente, eram com os fariseus. Jesus batia de frente, se incomodava e brigava, era com os religiosos da época que se colocavam acima do bem e do mal. Tem passagens na vida que Jesus está curando, está descendo um homem do telhado, coloca na frente de Jesus, os amigos ficam esperando naquela expectativa, e Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus falam: não, você não pode perdoar pecados, para perdoar pecados tem que ir lá no templo, tem que sacrificar um animal. Aí Jesus olha: é mais fácil perdoar pecados ou curá-lo? Levante e anda. E ele levantava. E Jesus batia com os fariseus. Jesus come com os pecadores, e os fariseus oram e diz: como é que esse homem que se diz Deus come com os pecadores? Jesus não jejua como os fariseus jejuavam, seus discípulos não jejuavam como os fariseus jejuavam. Tudo que os fariseus achavam que deveria ser feito, Jesus não fazia daquela forma. Sabe, irmão, muitos dos religiosos que hoje em dia agem e colocam regras, Jesus nunca colocou elas em nossa vida. Já o publicano, quando você vê Jesus encontrando com eles, Jesus comia com eles, Jesus os chamava para conversar. Jesus dizia as verdades que eles precisavam ouvir. Quando disse a Zaqueu: Zaqueu, tudo que você roubou, devolve. E Zaqueu, entendendo, devolvia.
Mateus, um dos evangelistas, era cobrador de impostos, era publicano, e Jesus o chamou. E a primeira atitude de Mateus foi fazer uma banquete, chamar seus amigos publicanos para sentar com ele, e Jesus estava ali com eles. Então fica muito claro nisso tudo, que muitas vezes a religião esconde a beleza do Evangelho. E os dois homens sobem ao templo. Todos nós temos angústias e desejos. Como o nosso pastor falou algumas semanas atrás, existem em nós vazios e ansiedades que nada nessa terra consegue preencher. Nada nesse mundo consegue preencher. Sabe, eu tive, para quem conhece, eu tenho uma filha, ontem, o nome dela é Elsa, mas ontem foi Elsa, o nome dela é Valentina. Eu fiquei tão confuso ontem porque ela se vestiu de Elsa na festa do aniversário. E ela ama esse desenho. Eu creio que tem alguma mensagem subliminar, porque já faz uns 6 anos que esse desenho aconteceu e as crianças de hoje em dia não param de falar dele. E ontem ela era Elsa. Mas Valentina hoje tem 3 anos para nascer, demorou 7 anos para nascer. E durante esses 7 anos a gente perdeu um bebê. E toda a gestação foi sobre muito sofrimento. Primeiro para chegar a ter a gestação, porque minha esposa tem uma dificuldade ainda para engravidar. E não vou contar o testemunho aqui, mas a gente, depois de muito sofrimento, quem é pai e quem já passou por esse tipo de situação sabe como isso é ruim. Você querer ter um filho e anos a anos tentando e não conseguindo. Mas de repente Deus foi gracioso conosco e nos deu a Valentina. Minha esposa precisava tomar uma injeção todos os dias para ela não morrer por conta de um problema. Todos os dias minha esposa de manhã cedo ia e dava injeção na perna. Todos os dias durante os 9 meses. E Valentina, e Deus nessa sua maravilhosa graça, acho que conversando com Valentina no ventre, disse: vamos ensinar mais uma coisa ao papai e à mamãe. Você vai nascer 1 mês antes, nas carreiras, sem aviso, no susto. Ela começou a se enrolar lá no cordão umbilical e começou a se sufocar e corre para o hospital. E Valentina nasceu. E eu me lembro que eu conversando com minha esposa, a gente dizia: mas depois disso tudo, depois de ver Deus agindo em nossa vida tão fortemente, depois desse milagre que é a nossa filha, que é linda, perfeita, perfeição da criação, a gente nunca mais vai reclamar de nada. A gente não tem direito a reclamar de nada. O que a gente mais queria, que era ter uma filha boa, bem, com saúde, ter filho. Deus nos deu esse dom, então não tem mais para que a gente reclamar. Mas a gente não é assim. A gente não é assim. É muito fácil a gente esquecer, porque nada nessa vida é suficiente para nos manter plenamente felizes. E os dois homens representam isso, porque os dois, tanto o fariseu por seus motivos, como o publicano, eles subiram ao templo para buscar algo que nós nessa terra não conseguimos encontrar. Sabe por que tanta gente vem aqui na ponte? Porque nós nos encontramos aqui toda semana, porque a gente se reúne no GR. É para buscar o Cristo que de fato completa a nossa vida. Nenhum milagre que Ele possa te oferecer, e Deus é um Deus que faz milagres, vai ser pleno para você, senão a relação com Ele. Então os dois homens subiram para orar. Os dois tinham anseio para algo. Um fariseu com uma situação totalmente diferente do publicano, mas os dois tinham. E o fariseu é aquela pessoa que dizia: se você mentir, você vai se ver com Deus. Se você não for fiel, Deus não vai ser fiel com você, meu irmão. Você tem que parecer, você não precisa ser, você precisa parecer. E hoje nas nossas redes sociais, uma das coisas que vai se abordar no curso de bobeira no iPhone é isso, nosso ego inflamado a 1000% nas redes sociais, que a gente precisa mais parecer ser feliz do que de fato ser feliz. E o fariseu era assim. Só que tudo isso, depois de um tempo, começa a virar tradição. Tudo isso, depois de um tempo, começa a virar problema. Sabe, Jesus pega os fariseus e bate de frente deles, porque eles começam a esconder, debaixo de várias regras que eles não conseguem carregar, o Evangelho que diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus não faz nenhum questionamento para aqueles que convida em relação à mudança imediata. Quando Jesus encontrou os publicanos, Ele nunca parou e disse: vou jantar com vocês aqui, mas antes devolvam tudo aos pobres. Não, Jesus se relacionava com eles, se encontrava com eles, e a partir desse relacionamento a vida das pessoas começava a ser alterada.
A religião, em nós, o que é que faz? Ela obriga os homens a mudarem antes de se relacionar com esse Deus e com esse Cristo. Sabe, ninguém vai para aqui para academia, malha antes para começar a academia. Ou malha. Tem gente que nem na academia malha, né? Só paga, como eu. Quantos meses você e eu já pagamos sem frequentar uma academia? Mas quando você vai para a academia, você vai do jeito que você está. Gordinho, uns mais do que outros, sem força, você vai correr, não consegue. Você vai daquele jeito. E você acredita que o exercício diário, você acredita que aquele exercício vai fazer com que você melhore, com que você haja melhor, com que você tenha uma alimentação mais saudável, com que você viva melhor. Da mesma forma é o relacionamento com Cristo. Cristo não lhe exige nenhuma mudança imediata assim que Ele lhe chama. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você faça parte do relacionamento com Ele. E esse relacionamento é o que muda a nossa visão. É o que muda o nosso jeito de enxergar a vida. Só que os fariseus não viam isso. Os religiosos, irmão, que fazem atos para a sua própria glória, para a sua vaidade ou para mostrar poder, eles não querem isso. O que eles querem é cada vez mais serem os poderosos que coordenam pessoas, que estão acima de pessoas. E ao contrário, Jesus quando veio, Ele disse que as pessoas têm que ter livre acesso ao Pai. Por isso que Cristo morreu na cruz. A Bíblia fala lá no Evangelho que quando Cristo morreu lá na cruz, no exato momento da morte de Cristo, no templo existia um grande véu. E no Antigo Testamento esse grande véu separava o Santíssimo Lugar, o lugar onde a presença de Deus existia, onde só as pessoas muito purificadas poderiam entrar, poderiam estar ali junto, porque ali estava a presença de um Deus Santo. E aquela presença era tão poderosa que aquele que estivesse com pecado, com erros na sua vida, naquele momento seria fulminado. E quando Jesus morre, as pessoas estão no templo. A Bíblia relata que o véu que separava o lugar santíssimo do lugar comum foi rasgado de cima para baixo, simbolizando perfeitamente que com o sacrifício de Cristo todos nós estamos justificados pela fé nele. Então não existe nenhum detentor da verdade absoluta. Não existe ninguém que é o representante único de Cristo nessa terra. Você e eu, quando nos relacionamos com Cristo, passamos a ser representantes dele. Isso é o que é a religião que a gente tanto combate aqui. É uma religião que traz a tradição, é uma religião que coloca sobre as pessoas um jugo que não é justo e não foi o jugo que Cristo colocou. Eu queria ler um texto para vocês, ele vai estar numa Bíblia que, se vocês não conhecem, se chama A Mensagem, que é uma Bíblia da visão de um pastor com uma linguagem muito atual. Muitas das passagens o pessoal reclama, e com razão, que o texto é alterado, mas ele é bem objetivo em alguns pontos. Eu queria ler um desses com vocês, que diz o seguinte. Em Mateus 23, Jesus diz: Jesus se dirigiu outras vezes aos seus discípulos e à multidão que se reunia em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinamentos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quando seguidos. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não o guardam no coração e os desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com a quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de cargas. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são um contínuo show de moda, oração, enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro dia. Eles fazem questão de se sentar à cabeceira das mesas nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham sobre vocês esse pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialista nas vidas de vocês, permitindo-lhes que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas a Deus. Deixe que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai, porque só tem um pai e Ele está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e deles, que é Cristo. A religião tenta colocar pessoas em pedestais e o Evangelho tenta colocar pessoas no chão, juntos uns dos outros. Quando o publicano chegou
ele viu de longe aquele discurso do fariseu dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou adúltero. E podia ser verdade que ele não era, porque eu não sou como eles, porque eu não sou como o publicano. O publicano estava lá atrás. O publicano se enxergava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia as falhas que ele cometia. Como eu sei o caráter que tenho, como você sabe quais são os desvios de vida que você comete. O publicano tinha a perfeita noção de quem ele era. E a perfeita noção de que ele era indigno de estar na presença de Deus. Só que o Evangelho aproxima pessoas que se humilham. Sabe, ele mostra, e o publicano nos representa quando ele diz: ó, Deus, eu estou aqui. Eu não sou como esse religioso. Eu não sou como o fariseu. Acho que no seu coração ele diz: eu queria obedecer a tua lei, mas eu não consigo. No meu íntimo eu desejo fazer coisas boas, mas eu não consigo. A gente fala muito aqui na Ponte, por isso que Tiago falou de grupo de relacionamento, que nossa fé é baseada na experiência com Cristo e com os outros. Sabe, irmãos, quando a gente veio aqui, tudo isso que está acontecendo hoje surgiu do encontro de pessoas. A Ponte hoje surgiu do relacionamento entre amigos que começaram a estudar o Evangelho e buscar a Palavra de Deus. E há muitos anos atrás, 7 anos atrás, Guilherme pensou a fazer uma conferência. Aí tem uma história interessante dessa conferência, se chama Oxigênio, vai ter esse ano. E quando a gente pensou na conferência Oxigênio, isso há 7 anos atrás, eu tinha meus 20 e poucos anos, era todo mundo recém-casado, liso. Meu carro era um Fiat Uno 96, vermelho com ar-condicionado. E quando você ligava o ar-condicionado, você perdia um pouco a potência do motor, mas dava para andar em linha reta com ele. Na ladeira a gente desligava, abria o vidro, manual, e era todo mundo novo. Mas sabe, esse evangelho, que não é o religioso, começou a entrar no coração dessas pessoas e disse: ó, a gente precisa trazer pessoas para cá que vivam o que fazem, que falam e vivem aquilo que fazem. E a gente juntou, colocou o nome de Conferência Oxigênio, com a ideia de oxigenar, de trazer algo novo para nossas vidas, e trouxe do país pessoas que, como publicanos, são imperfeitas, mas são verdadeiras e sinceras, que falavam a respeito de um Cristo e viviam esse Cristo. E esse pessoal se juntou. E a gente organizou, cheio de experiência, né? Zero de experiência para fazer um evento para 1.500 pessoas, e contrata som, e sobe e desce. Mas resumindo, eu me lembro que chegou no dia do evento, foi lá no Teatro da Federal, e eu me lembro que estava aquela confusão, a gente empolgado, feliz da vida, porque ia começar a conferência, só que eu cuidava da parte financeira. E aí eu cheguei no lugar. Meus amigos, eu nunca vi tanta gente trabalhando. Quando eu abri a porta do teatro, tinha jogo de luz. Assim, hoje em dia a gente vê isso aqui e acha normal. Mas há 7 anos atrás, ver um jogo de luz era um negócio: meu irmão, vai ter um jogo de luz. Então, só que tinha um negócio gigante. Tinha umas caixas de som, que tem os guitarristas que tocam aqui, que o pessoal estava tocando e abraçado com a caixa de som que ele estava tocando, porque eu nunca toquei numa caixa dessa. E eu vi o povo subindo escada, descendo escada, e levando material, e levando luz, e as pessoas felizes ali conversando, e o pessoal tocando, e aquele palco sendo montado, algo que a gente nunca tinha visto ou feito. E eu lá atrás, no momento de emoção, olhei e disse: como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar isso? Porque a conferência era para ter 1.500 pessoas, e até aquele momento só tinha 800. E a gente não tem patrocínio, não tem patrocínio, não tem nada. Mas começou a conferência, foi tudo aquilo que a gente sonhou, as palavras muito boas, tudo muito bom, tudo muito perfeito. Só que chegou no final do vamos ver, né? Vamos fazer conta. Aí senta eu, com o pessoal, a gente começa a fazer conta. Disse: galera, chamou todo mundo, os líderes daquela época. A gente sentou numa mesa, olha só, tem um negócio para conversar aqui. Vai faltar dinheiro? Como assim vai faltar? Vai faltar, não deu. Está faltando aí um dinheiro, e um dinheiro bom, que eu não tenho nem limite para pegar um empréstimo no banco nesse valor que está faltando. Mas sabe o que foi que aconteceu naquele momento? Sabe quando o Evangelho transforma pessoas? Quando o Evangelho de fato mostra o que é amor sacrificial? Porque nenhum daqueles ali tinha compromisso
de verdade com aquelas pessoas que estavam assistindo. Sabe, o desejo íntimo do coração das pessoas que realizaram aquilo e realizam até hoje é que pessoas possam escutar esse evangelho e possam ter suas vidas modificadas. E o que aconteceu naquela mesa foi a conversa mais forte e para mim a mais emocionante da vida. Estava todo mundo lá sentado e disse, ó, tá faltando X. Eu lembro, e eu não sei quem começou com isso lá na hora, mas eu lembro que de repente na mesa caiu uma chave de um carro, assim, puf, tá aqui no carro. Aí de repente caiu outra chave de carro, puf, vende tudo aí. Depois a gente vê o que que dá. Sabe, a gente olhava um pro rosto do outro e dizia, mas a gente vai ficar sem carro. Mas não importava. Não importava. Porque quando há relacionamento sincero e real, quando você entende o Evangelho, nada dessa vida é mais importante do que essa plenitude com Cristo. No meio daquela emoção, pensando, qual o ônibus que eu pego para ir para o trabalho? E depois disso pensando, fulano tem um carro mais alto que o meu, se a gente for dividir o que sobrar proporcional, vai dar uma bicicleta, pelo menos para mim. Mas nada importava. E no final disso tudo, meu irmão, Deus de uma forma miraculosa conseguiu que a gente não vendesse os carros. Então eu ainda fiquei com meu Fiatzinho Uno lá. Deus deu um jeito. Mas o publicano nos representa quando a gente entende que o Evangelho acaba com o nosso orgulho. Porque mostra que nenhum de nós é capaz de julgar o outro. Porque o único capaz de julgar nunca julgou ninguém. Cristo veio à Terra, conviveu entre nós, para mostrar que a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tudo que passar disso, meu irmão, é vã religião, é vã filosofia, é um moralismo absurdo que afasta você e mim de Deus, que nos afasta do relacionamento perfeito com Deus. Nós somos salvos não porque merecemos ou porque somos bons, mas pela graça que Ele nos concedeu. O Antigo Testamento fala que o perdão do pecado vinha com o sacrifício de um animal. O povo de Israel, no Antigo Testamento, uma vez por ano se juntava e um sacerdote, o cara que o único que poderia se relacionar com Deus naquele momento, levava diante de Deus vários animais para serem sacrificados, para que cobrisse o pecado do povo todo. Mas Deus, que amou a todos nós de sobremaneira, mandou o seu Filho, que morreu como um sacrifício perfeito, pleno e eterno, para cobrir as minhas fraquezas e as suas fraquezas. A diferença da religião que a gente combate não é contra a igreja A, B ou C, mas como o Evangelho, que é esse Evangelho de relacionamento, ele é substituído por um Evangelho de uma tradição que não tem sentido. Não tem sentido. A religião fala que eu tenho que obedecer, então eu sou aceito. O Evangelho fala que eu sou aceito. E por isso eu obedeço, meu irmão. Sabe, eu estava num momento da minha vida que eu estava na igreja trabalhando, a gente fez um congresso e foi o pessoal viajar. E no meio dessa viagem, uma pessoa, um casal, ficou com muita raiva de mim. Porque disse que eu não tinha dito como ia ser a viagem direito, eles ficaram no hotel lá que eles não queriam, eu fui que organizei tudo, e eles ficaram com muita raiva de mim. E eu tinha os e-mails, meu irmão, que eu tinha explicado para eles. Eu tinha escrito que eu tinha dito tudo antes. Aí o meu pastor na época me chamou e fez: Alberto, faça um exercício, perca a sua razão e privilegie o relacionamento. E como perder minha razão? Eu estou certo. Eles estão falando de mim aí, mas eu estou certo, eu tenho como provar. E chegou no dia da reunião, porque eles estavam com muita raiva de mim. Aí eles me chamaram para conversar, o pastor chamou para conversar. E eles vieram assim, sabe? Parecendo dois leões em cima de mim. E falaram. E ele falava uma coisa, eu pegava o e-mail e botava na frente assim. É agora. Falava outra coisa, eu pegava o segundo e-mail e botava assim. Já estava fazendo a sequência de resposta. Mas no meio disso tudo, a palavra que o pastor me deu veio. A palavra que Cristo me dá todos os dias, que importa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A palavra que é Ele que vive em mim e eu não vivo mais, e a vida que eu levo nessa terra é para falar do amor dele. Veio no meu coração o Cristo vivo que a gente tanto prega, veio em mim. Eu olhei para eles e disse: me perdoe se eu não fui tão claro como eu queria ter sido. Me perdoe se eu não podia ter falado de uma forma melhor, que vocês de fato tivessem entendido. E sabe o que aconteceu? Todo aquele clima de animosidade, de dificuldade, foi transformado em um clima de amor e de perdão. Se o Evangelho
que a gente espera que fosse de verdade, já disse C.S. Lewis, eu acharia que teria sido criado pelos homens. Mas o Evangelho de Cristo é a contraposição de tudo que a sociedade atual coloca como importante. É o outro em detrimento do eu. É o coletivo em detrimento do pessoal. É a vida em detrimento da morte. E você que está vendo aqui pela primeira vez, ou que tem vindo nas últimas semanas, é esse o Evangelho que a gente quer servir. Que a nossa motivação se dá por gratidão e alegria. Que quando eu sou criticado, eu posso até ficar abatido. Mas eu sei que a minha identidade não está no meu desempenho pessoal. Ela está no amor dele. Então, tudo que a gente veio conversar, tudo que a gente veio falar nesses dias, não foi que a Ponte é mais importante ou a Ponte é uma igreja melhor do que as outras. Mas que você tem que conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que você precisa se relacionar com esse Deus. Que você precisa se permitir deixar ser moldado por esse amor, moldado por essa relação. Sabe, na sua vida e na minha vida, quantos são os momentos que você se encontra sozinho e vazio e você busca respostas e não encontra? Eu te convido a buscar no Evangelho essas respostas. Sabe, quando Valentina tem uma foto muito marcada, tem um filme, não sei se você já assistiu, que se chama Into the Wild, que fala a história de um alpinista que, irritado com a sociedade e com os valores da sociedade, decide passar anos viajando sozinho. Sozinho. E ele viaja por Alasca. O filme é muito bom. É uma história real, tem um livro sobre isso. E no filme fala que ele começou a andar e conheceu pessoas e se afastou da sociedade, foi para o meio de um deserto e ficou sozinho ali meditando. Comeu alguma erva que não podia ter comido e faleceu. Mas entre os seus escritos tem uma frase que diz que a verdadeira felicidade só existe quando ela é compartilhada. Esse homem precisou ficar sozinho para entender o que Cristo há muitos milênios já fala para a gente. Que o sentido da vida se dá em amar um Deus vivo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É isso o Evangelho. O Evangelho é para você vir para Ele do jeito que você está, meu irmão. Porque Cristo vai te modificar. Cristo te aceita do jeito que você está. Cristo espera de você um passo de fé em direção dEle. Você que duvida até da própria existência dEle, Ele te convida a se aproximar dEle. Ele te convida a se relacionar com Ele. Ele te convida a voltar para essa relação que um dia você se afastou. Nós aqui temos vivido na Ponte várias situações, boas e ruins. Nós temos vivido aqui enquanto igreja, como corpo de Cristo, e como corpo, a passagem mais bela que eu acho do Evangelho é quando Cristo compara o corpo de Cristo ao nosso corpo pessoal, dizendo que o corpo é formado por mãos, por pés, por braços, cada um diferente de si, cada um com uma visão diferente do mundo, mas todos complementares, todos importantes para o final. Então aqui a gente tem experimentado isso, e a gente tem lutado e pedindo a Deus graça para não viver uma religião vã, não colocar julgos sobre os outros que nós não conseguimos carregar. É isso que quer falar da igrejofobia. Não é qual a igreja perfeita, qual a melhor igreja, ou qual a igreja certa, mas é como você deve se relacionar com o Evangelho de Cristo, como você deve se relacionar com a verdade da palavra de Cristo. Sabe, irmão, eu sei que você tem dúvidas, como eu também tenho, mas uma coisa que eu não tenho dúvidas hoje em dia é que Deus me ama sobre todas as coisas, e que a minha vida, por maior problema que eu venha enfrentar, está no pleno controle das suas mãos. Você pode ter uma família em casa desequilibrada, você pode ter um problema grande e grave para enfrentar. E o que nós convidamos você não é viver uma religião que te afasta dos problemas, que te coloca no altar superior, que você não vai viver mais problemas, não. O que nós queremos te oferecer é um Evangelho puro que muda a sua visão de mundo. Esse relacionamento com Cristo, você vai escutando a palavra dele, dizendo que Cristo é amor, que Cristo amou o próximo, que Cristo se relacionou. Quando as passagens de Cristo revelam, venha beber de mim, eu tenho um rio de água viva, quem beber de mim, rios fluirão, e você não terá mais sede. O que a gente convida é você se aproximar do Evangelho puro, meu irmão, fora das paredes da religião,
Um evangelho que faz você se aproximar de pessoas que você nunca se aproximou antes. Um evangelho que faz você abrir mão daquilo que para você é mais prazeroso, em detrimento e para fazer com que outra pessoa seja feliz no seu lugar. Um evangelho que coloca você em situações difíceis, mas que você observa elas com uma nova visão e consegue enxergar nelas uma resposta de Deus para você. Num dos momentos difíceis que a gente estava esperando Valentina nascer, antes da gente saber que a gente estava grávido, eu e minha esposa, eu me lembro que a gente estava no quarto chorando muito, porque já tinha, todo mês a menstruação vinha, era uma frustração, todo mês vinha, era uma frustração. Minha esposa não aguentava mais, e eu não aguentava mais também. E teve uma hora que eu olhei, Deus, acabou, né? Tá bom aí. Cadê o Senhor aqui perto de nós? A dor se tornou tão profunda que meus olhos não enxergavam mais nada além de dor, de tristeza. E o interessante nesse momento, eu que sempre fui muito vaidoso de ser um cara de fé, de que nunca se abala com nada, nem com ninguém, fui impactado pela palavra da minha esposa, que para mim é muito ansiosa, mulher muito ansiosa, muito preocupada. Quando ela parou, olhou para mim e fez, Beto, eu estou muito triste. E Deus sabe como eu estou triste. Eu quero ser mãe. Mas se Deus não quiser, tudo bem. Mas eu não minto. Deus, estou triste, mas assinto. O Evangelho muda a nossa visão. O Evangelho não lhe coloca um Deus na barriga que obriga esse Deus a fazer a sua vontade. Não. O Evangelho transforma você em um ser humilde, que reconhece que esse Deus soberano te ama tanto, que pode fazer o que quiser com você, porque no final a resposta é sempre amor. E nesse dia do momento de maior sofrimento, minha esposa, quando aceitou a vontade de Deus, independente de qual fosse ela, 2 semanas depois ela estava com o exame na mão, dizendo, estou grávida. Ela podia não estar. Hoje a gente não podia ter filhos. Eu ia estar triste, mas confiante no amor de Deus por mim. Eu te convido a abraçar esse amor nessa manhã. Você já buscou em tanto lugar a resposta, né? Dá uma oportunidade para esse Cristo que está vivo. A filosofia vai lhe dar muita resposta, mas não vai dar relacionamento com Deus vivo. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria convidar você nessa manhã, que viveu em igrejas e se relacionou com esse Cristo durante muito tempo e por qualquer motivo você se afastou, você se decepcionou, porque religiosos cruzaram o seu caminho, lhe colocaram regras que você disse, eu não posso suportar, se eu não posso suportar, eu não posso viver com esse Cristo. Quando o Evangelho te convida a dizer, vem, meu irmão. Cristo te convida para um relacionamento sincero, de você apresentar sinceramente as suas dúvidas diante dele. Dizer, Deus, eu não sei porque estou passando por isso, eu preciso que o Senhor me responda. Eu te convido você que não se relaciona ainda, ou se relaciona muito distante desse Deus, ou até mesmo duvida da sua existência, a abrir a porta do seu coração para que Ele possa fazer morada nele, para que você possa perceber que a vida é muito mais do que temos aqui na nossa visão natural, que esse amor que nossa igreja compartilha é um amor que só existe porque veio dele e volta para ele. E eu queria junto com você, que você nessa hora, como um marco, e marcos na nossa vida são importantes, não para nós, mas para você. Nessa hora eu queria que todos nós de cabeças baixas, orando, e você que está, sabe, com o seu coração apertado, dizendo, eu preciso me relacionar com esse Cristo, eu preciso voltar para esse Cristo, eu preciso me abraçar com esse Cristo. Eu queria que você levantasse sua mão comigo agora, em nome de Jesus. Se você quer se relacionar com esse Deus, se você quer se encontrar com Ele, levanta sua mão onde você está. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta sua mão, se entregue. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Se entregue a Ele. Você não é pequeno, você não é grande, mas nessa hora eu tenho certeza que esse Deus vai te abraçar de uma forma como você nunca experimentou. E o abraço não é um abraço espiritual, o abraço é feito por pessoas. Queria que todos nós ficássemos de pé nessa hora. E você que se levantou a esse Cristo, pode ter certeza que esse marco na sua vida ninguém vai apagar. Vamos voltar para casa.
Como a gente cantou aqui, nós estamos voltando para casa. Um lugar onde a paz reina, onde tudo é plenitude. E no caminho de volta para casa, o maior guia nessa volta é o Cristo da cruz. Que durante essa série você possa ter entendido que você não pode ser religioso, meu irmão. Você é um publicano, um pecador como eu, que foi abraçado pela graça amorosa de um Deus que se entregou por mim. Então eu e você, meu irmão, não podemos julgar ninguém. Nós podemos oferecer um evangelho pleno e puro, um evangelho que fala em amar, que fala em amar, que fala em amar e só fala em amar. É isso que é o evangelho, é isso que nós queremos viver nessa igreja. Um evangelho que se abraça, um evangelho que cede, um evangelho que se entrega. E você que se relacionou com ele, que se relaciona com ele, ou que hoje você levantou a sua mão, seja bem-vindo de volta ao lar, meu irmão. E nós vamos orar juntos, amém? Você vai orar conosco, nós como igreja vamos orar juntos, agradecendo a esse Deus, que não é um filósofo, mas é um Deus vivo, que está ao nosso lado hoje, reinando soberano em nossas vidas. Vamos orar nos entregando a Ele. Você repete comigo essa oração dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos pela beleza do teu evangelho. Deus, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. E queremos te pedir, molda a nossa vida, Senhor. Queremos nos entregar a Ti. Queremos ser reflexos do Teu amor. Queremos voltar para casa. Queremos levar outras pessoas para casa. Que a nossa casa, que o nosso abraço esteja disponível aos outros, Senhor. Que a Tua paz em nós reine. Que o Senhor em nós governe. E que como igreja nós possamos viver esse amor e realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir esse Deus poderoso, amém? Então você que está vindo aqui pela primeira vez, você que hoje levantou sua mão, eu tenho um convite para você. Não negue, por favor. Nós temos uma sala aqui especial. O pessoal, meu irmão, eu sou o pessoal mais amoroso aqui da ponta, que ele quer te abraçar, ele quer andar com você, quer te dar um presente, quer te falar o que é isso. Quer falar o que é esse amor mais para você? Então eu te convido a quando sair aqui na frente, logo a primeira porta vai ter uma salinha especial. Você vai ser convidado a se relacionar com pessoas imperfeitas como você, mas que deram um passo a se relacionar com esse Deus como você hoje deu. Amém? E a gente vai adorar esse Deus aqui gratos.